Leila Pereira, criticada até por torcedores do Palmeiras, é que uma medida defendida por ela pode custar até 50 milhões de reais ao Verdão. Bernabé interessa ao Verdão, te trago a resposta. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora pro giro de notícias. Leila Pereira tem sido bastante atacada por torcedores do Palmeiras. Tudo porque a presidente defendeu a reforma tributária que aumentou impostos para clubes associativos. Existe um movimento liderado pelo governo que pretende transformar, estimular, fazer com que os clubes por aqui se transformem em SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol. Em linhas gerais, o Palmeiras pode ter um prejuízo de até 50 milhões de reais nos 2 próximos anos, graças à mudança da legislação. A reforma estabeleceu que os clubes associativos devem pagar uma carga tributária de 11,4% sobre suas receitas, enquanto as SAFs vão pagar 6%. A pergunta que fica é, por que Leila Pereira, presidente de um clube associativo e que não tem qualquer movimento para se transformar em SAF, defendeu algo que pode prejudicar o Palmeiras? A Leila disse internamente que entende que o modelo associativo não tem a médio e longo prazo vida útil. Os clubes vão precisar acabar se transformando em SAFs. Só para lembrar, o enteado dela, o Marcos Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, está comprando o Vasco da Gama, que é uma SAF. Para completar o noticiário Alviverde, registrar aqui Gabriel Silva, ex-parceiro de ataque de Endrick na Copa São Paulo de 2022, que terminou com o título do Verdão, pode render uma bolada ao Palmeiras, cerca de 12 milhões e 400 mil. Jogador que pertence ao Santa Clara, temporada bem legal, de 36 jogos, 10 gols e uma assistência, ele é pretendido pelo Sport. Negociação que pode girar na casa dos 5 milhões de euros. Acontece que o Palmeiras tem direito a 50% do lucro do Santa Clara. Como o jogador foi comprado por 1 milhão de euros, são 4 milhões de euros de lucro. O Palmeiras ficaria com 2 milhões de euros ou 11 milhões e 600 mil reais. Tem também o mecanismo de solidariedade. 2,71% de qualquer negócio envolvendo o Gabriel Silva vai para o Palmeiras. A gente está falando de 790 mil, somando tudo isso, que a gente chega a 12 milhões e 400 mil reais. E o Palmeiras teve prejuízo no primeiro trimestre de 2026. Notícia que causa surpresa, levando em consideração toda a capacidade financeira do Verdão, que em 2025 registrou uma receita recorde de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Palmeiras, nos 3 primeiros meses desse ano, foi capaz de gerar 330 milhões de reais, bem acima dos 222 milhões que estavam programados de arrecadação para janeiro, fevereiro e março. Ainda assim, registrou um déficit de 14 milhões e 600 mil reais. A projeção era de um superávit de 93 milhões e meio. Mas é importante registrar que esse prejuízo se dá também porque o clube revisou suas categorias de receita, incluindo agora valores provenientes da venda de atletas em rendas diversas. E essa alteração faz com que esse prejuízo seja justificável. Só para completar, arrematar, contando que o Palmeiras teve 63 milhões e 700 mil com receita de publicidade em 3 meses desse ano, 61 milhões com direitos de transmissão, além de 59 milhões e 600 mil reais com rendas diversas. Nicola, o que você quer dizer com tanto número? Palmeiras não vive situação financeira grave, não passa por apuros, mas precisa de pelo menos uma grande venda na metade do ano. E aí a Leila Pereira vai ter de escolher entre negociar o Alan, entre se desfazer do Eric Belé, entre negociar o Dudu Conceição, enfim, existem algumas boas possibilidades de negócio para que o Palmeiras equacione seu fluxo de caixa e não sofra com falta de dinheiro. O Palmeiras decidiu esconder Felipe Anderson dos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro e isso não foi um mero acaso. Vale a lembrança de que o Palmeiras quer negociar Felipe Anderson em julho. E se o meio atacante superar os 12 jogos, completar 13 partidas na primeira divisão, ele fica impossibilitado de defender outro clube da elite do futebol nacional. Nos 2 últimos jogos, ambos contra Santos e Remo, Felipe Anderson foi relacionado, mas não saiu do banco. Dessa maneira, se manteve com 10 partidas disputadas, podendo entrar em campo em mais 2 jogos. Palmeiras faz 3 jogos do Campeonato Brasileiro, daqui até a pausa para a Copa do Mundo. Abel Ferreira precisará poupá-lo em apenas mais um jogo.
Felipe Anderson, que não conseguiu vingar com a camisa alviverde, mesmo tendo sido contratado com enorme expectativa. Ele chegou em 2024 livre no mercado, tem salário próximo a 2 milhões de reais por mês. 96 partidas, 7 gols e 6 assistências, contrato até dezembro de 27. Felipe Anderson foi especulado no Botafogo. O grande ponto em relação ao futuro do meia é que para jogar no Brasil ele teria poucas opções de clube, tudo por causa de seus vencimentos. Hoje dá para contar nos dedos quantos times são capazes de bancar 2 milhões de reais, ainda mais no Felipe Anderson de 33 anos e de serviços prestados com pouca qualidade, vestindo a camisa alviverde. Quero falar sobre Bernabé, ele pode virar reforço do Palmeiras. Eu me refiro ao lateral esquerdo argentino de 25 anos de idade, que marcou gols em 4 dos últimos 5 jogos do Inter. Essa especulação ganhou força nas redes sociais e há muito torcedor do Palmeiras torcendo para que esse negócio possa avançar. Até porque o Bernabé tem mostrado enorme faro de gol, temporada de 20 jogos, 6 gols e 2 assistências. Já é a temporada mais artilheira da carreira do lateral, mesmo levando em consideração que a gente ainda não chegou à metade do ano de 2026. O contrato do Bernabé só se encerra em 2028 no Inter e o Colorado precisa vender jogadores para fazer dinheiro. O Bernabé seria uma boa possibilidade, jogador avaliado em 6 milhões de euros. Mas, antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Palmeiras e que disse o seguinte, abre aspas, já temos 3 jogadores para essa posição, pode descartar os 3 laterais do Palmeiras, Piquerez, que está voltando de lesão para jogar a Copa do Mundo, Jefité e Arthur, atleta revelado na base, que tem deixado excelente impressão. Notícia legal para torcedores de clubes brasileiros que sonham com um volante de imposição. Fabinho, só 32 anos de idade, jogador que vai disputar a Copa do Mundo como convocado de Carlo Ancelotti, não deve permanecer no Al Ittihad. Nesse fim de semana, depois de mais de um jogo do time dele, ele foi perguntado sobre o seu futuro e decidiu sair pela tangente, abre aspas para o Fabinho, não sei ainda o que vai acontecer. O futuro agora são os 3 próximos jogos, pois ainda temos uma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí perguntaram, mas Fabinho, o que você pensa? Como é que está o seu momento por aqui? Abre aspas para ele, estou muito feliz no Ittihad. São 3 temporadas muito boas. Importante contar que o Fabinho tem contrato com o Ittihad somente até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Na janela de janeiro, ele foi alvo de uma proposta do Palmeiras. Fabinho não disse não ao Verdão, mas falou que esperaria por movimentos no futebol europeu. Ele acha que com 32 anos de idade ainda tem chance de voltar para a Europa. Caso contrário, vai pensar em alternativas no próprio futebol saudita, onde ganha 11 milhões de reais por mês. Vou ser mais específico, o salário atual do Fabinho, levando em consideração que o euro perdeu valor, hoje o Fabinho ganha 11 milhões e 600 mil reais por mês. Com a alta do euro, esse valor pode ser ainda superior. Só para completar, registrar também que o Fabinho é titular absoluto por lá, 44 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogador que pode também sofrer com as mudanças no Al Ittihad. O clube saudita está mudando de dono. O Fundo Soberano Saudita tem negociações para vender o Al Ittihad para um outro parceiro. E a Libra está desmoronando de vez. Depois de o Palmeiras anunciar que não faz mais parte do grupo, há um movimento de outros clubes paulistas pensando no mesmo caminho. Tudo porque o Flamengo confirmou ter um acordo, um compromisso de repassar parte da grana que terá mais vinda da Libra. Só para você entender o contexto. Desde o ano passado, o Flamengo reclama a respeito dos valores que vêm sendo pagos pela Libra. O Flamengo quer receber mais do que os outros. E houve um acordo, um entendimento de que até 2029 o Flamengo vai ter direito a 150 milhões de reais. São 37 milhões de reais por ano. Mas já antecipo de que se trata de coisa cara. Ederson, goleiro da seleção brasileira e ex-Manchester City, está decidido a deixar o Fenerbahçe. A mudança para o futebol turco não o agradou, assim como também sua família. E o Ederson já comunicou aos seus representantes que gostaria de se mudar de clube depois da Copa do Mundo. Vale a lembrança de que o Ederson foi comprado junto ao Manchester City nessa temporada por 11 milhões de euros. Foram 36 partidas desde que foi contratado. É titular absoluto por lá. E quando eu falo que custa caro, é que além de ressarcir o Fenerbahçe
para tirá-lo antes do fim do contrato, que só vence em junho de 2028, há necessidade de se aproximar dos vencimentos do Ederson na Turquia. Por lá, ele fatura 5.750.000 reais por mês. Só a título de comparação, hoje no Brasil, o único que tem salário superior é Memphis Depay, atacante do Corinthians. O que causou enorme irritação na presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e em outros clubes de São Paulo. A verdade é que a Libra parece estar com os dias contados, mesmo com um acordo em vigência com a Globo até 2029, a tendência é que a Libra deixe de existir muito em breve. Fala palestrinas, finalizando mais um vídeo aqui no canal, um canal que traz notícia todos os dias para vocês aqui, notícias atualizadas do Palmeiras. Então, muito obrigado a vocês que curtiu o vídeo, né? Assistiu até aqui, curtiu. Deixa o like antes de sair do vídeo, tá bom? Dá essa força aí pro canal. E você que tá chegando agora e não conhece o canal, tá bom? Esse canal traz notícias todos os dias aqui do Palmeiras. Então fique à vontade aí, deixa o meu convite. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para tu não perder nada que sai aqui no canal. E deixe seu like também, que ajuda demais o canal, tá bom? Eu quero agradecer também a preferência que vocês estão dando nesse canal, tá? Porque se você chegou aqui é porque o YouTube indicou você esse canal e você torce pro Palmeiras, com certeza. Então assim, o canal vai crescendo cada vez mais com a inscrição de vocês. Então fique à vontade para deixar sua opinião aí, tudo que foi falado no vídeo. E verifique a sua inscrição, verifique se o sininho de notificação está ativado para tu não perder nada que sai aqui no canal. E mais uma vez, muito obrigado a todos, tamo junto e um forte abraço. Valeu, palestra, até a próxima.